novamente estar nessa casa no dia de sábado, né? Porque agora nós só temos palestras, os estudos nós fazemos aberto ao público, então todos estão convidados para conhecer esse Evangelho de Jesus, que nos convida sempre ao amor, né? Que sem esse amor, meus irmãos, não vamos evoluir, não vamos, porque faz parte da nossa essência, faz parte do Criador, né? Até eu estava ali fazendo uma anotação, quando João disse assim, ó, João fala assim, o apóstolo, né, um dos apóstolos de Jesus na terra, João, aquele que não ama não conhece a Deus. Então, por quê? Porque Deus é amor. Então, quem não ama não conhece a Deus. Não tem como nós, né, amarmos e não conhecer o Criador. Esse amor está enraizado na nossa essência, porque nós somos as suas criaturas, né? Ele que nos fez a sua imagem e semelhança. Então sejam todos muito bem-vindos a esta casa. O nosso amado Mestre Jesus sempre está aqui conosco. Ele nunca nos deixou, continua conosco todos os dias e até o fim dos tempos. Que tempos são esses? Esses tempos de provas e expiações, para que o mundo comece, o mundo regenerado para nós. Haverão batalhas, haverão lutas, como há desde quando nós pisamos a terra. Quantas idas e vindas nós fizemos, quantas lutas nós já travamos e quantas vitórias nós já alcançamos. Então, meus irmãos, é só bênçãos. Esta caminhada de evolução é só bênção para todos nós. Então, para quem está vindo aqui a primeira vez, levante a mão, por favor. Sejam bem-vindos. Parece que eu já até conheço ela. Olhei ela e falei, nossa, né? Bem-vinda, minha irmã. Qual é o seu nome? Daiane, seja bem-vinda. A senhora? Vilma, seja bem-vinda, viu? Os outros aqui a gente sempre está vendo, né? Assiduamente, principalmente a bancada aqui na frente, né? Jesus abençoe a todos nós. Claro que todos, né? Todos sejam muito bem-vindos, porque essa casa é uma casa de acolhimento, uma casa de amor. E como diz a nossa irmã Flávia, nós não pedimos nada, nem o mestre pediu, mas tudo que chega até nós é bem-vindo, meus irmãos. Seja a caridade, né, material que nós precisamos, né? Ainda estamos num planeta que precisamos do material, ou seja, a caridade moral, um sorriso, um abraço, um coração iluminado, um coração alegre. Claro que nós estamos passando por duras provas, duras batalhas, seja na saúde, seja na convivência com nossos irmãos, no trabalho, em casa, com nossos familiares. Mas que o nosso coração esteja aberto. Tudo por tudo, né? Exatamente, Augusto. Que o nosso coração seja um coração aberto ao Pai, aberto ao amor, aberto ao nosso irmão. E é isso que nós vamos falar hoje aqui nessa tarde abençoada, né, Bruno? Obrigado, Bruno, por gravar aqui os nossos vídeos. Vai estar lá gravado para vocês assistirem em casa, compartilhar. É importante também Quem puder se inscrever no canal. se inscrever no canal do YouTube, meus irmãos, Secli UD, né? Nós precisamos da colaboração de vocês para que a gente alcance mais corações. Então escrevam lá, não custa nada, né? De graça. E ainda a gente ouve a palestra de novo. Claro que a gente vai dar uns deslizes aqui falando, mas nós não somos perfeitos. Ainda estamos, né, num processo. Isso vai muito tempo ainda. Mas graças a Deus, estamos nas oportunidades que o Pai nos permite. Não é verdade? Então hoje nós vamos trazer aqui o tema. Eu até ia abordar outro tema, mas a espiritualidade, eu sempre falo dessa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha. Eu ia falar pelo amor ou pela dor. Aí, quem faz aqui o Evangelho no lar? Levante a mão, por favor. Que maravilha. Então, continue fazendo esse Evangelho, porque a luz do seu lar é a luz, né? Daquele momento ali com o Pai, com espiritualidade, auxiliando os irmãos necessitados. Porque nós estamos em companhia todo o tempo, seja da espiritualidade, né, maior, ou seja dos nossos irmãos necessitados,
do auxílio, da palavra, da compreensão, porque ainda, se permanece numa caminhada que não é para estar, é porque ainda a ignorância se faz presente, ainda a rebeldia se faz presente, né? Então eles ouvindo nós nos nossos lares, fazendo um evangelho, uma prece, né? Explanando sobre aquele capítulo que foi aberto, aquele tema, eles vão compreender. E à medida que nós compreendemos, nós vamos evoluindo, né? Nós vamos alimentando esta luz de amor dentro de nós, iluminando também. Então não é só o auxílio a nós, meus irmãos. Às vezes eu estou em casa, né? Até o meu filho que faz comigo, que quando eu faço, meu esposo não está. E às vezes ele está dormindo, eu falo, eu preciso acordar ele para fazer o evangelho comigo. Mas eu convido todos que estão ali no meu lar, não somente os encarnados, mas os desencarnados também. Porque eles estão, à espreita, só observando, né? E de acordo com a nossa sintonia, né? Ou vai, ou fica, ou estabiliza. Então vamos auxiliar também, isso também é caridade. Aí quando eu falei assim, vou falar pelo amor ou pela dor, eu sentei para fazer o meu evangelho e eu abri aonde? O maior mandamento. Falou, você vai falar sobre isso. Olha que bênção. Eu fico maravilhada, Senhor Augusto, com essa espiritualidade. Aí eu até falei assim hoje, falei, quero levar um tema para meus irmãos na casa. Quando eu peguei esse livro, Segue-me, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, a hora que eu abri, meus irmãos, foi na página. Eu só abri. É maravilhoso, né, Senhor Augusto? Porque esse é o auxílio, essa é a sintonia. Quando diz que os espíritos, né, estão interferindo no bom sentido, né? A gente tem que pensar no bom sentido, porque a gente não quer interferência no mal, né? Nos viciosos, nos ignorantes. Mas se a gente baixa essa sintonia, eles estão com a gente bem. Mas que sejamos, né, orientados por espíritos superiores e auxiliemos os espíritos necessitados. É maravilhoso, meus irmãos. Então, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O maior mandamento está ali no item 4, que diz assim: mas os fariseus, ao verem que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer essa pergunta para tentá-lo, né? Tentar o mestre. Aí diz, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhes respondeu: amarás ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que lhe é semelhante: amarás ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Quem faz a anotação? Mateus, no capítulo 22, do versículo de 34 a 40. Qual que é o maior mandamento, meus irmãos? Amar o nosso Criador. Aí, como João disse, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Olha como as coisas vão se fechando, né? Vieram os profetas, os apóstolos juntos com Jesus. Depois veio esse nosso querido Evangelho, né? Para tirar o véu de tudo aquilo que era considerado um mistério entre o céu e a terra. E hoje sabemos o porquê viemos, o porquê vamos, o porquê passamos as nossas dificuldades. Aí uns, né, ainda dizem assim, eu ouço isso muito na minha casa. Fala assim, mas é muito cômodo, meu amor, para você ter todas as respostas. Eu falo, desde quando eu era criança eu procurei-as. Porque o meu espírito era sedento de conhecimento, desde quando eu nasci. Eu falo, meu bem, é confortante, porque o Pai nos falou que ia nos mandar um consolador. Olha que doutrina, não é nem uma religião.
Porque a gente se perde, né, nas religiões. Eu vou falar por que a gente se perde. Assim como os saduceus, os fariseus, né? Vou dizer, aqui na introdução do nosso evangelho, a gente vai saber um pouquinho deles. Olha bem, os saduceus, os fariseus. Achei interessante trazer para vocês, porque é como hoje se dividem, né? Os povos se dividem de acordo com o quê? Com o que acreditam, né? A nossa verdade aqui é relativa, porque a verdade de Deus é absoluta. A gente se confunde porque a gente ainda é imperfeito. Será que eu vou para uma religião tal? Não estou condenando nenhuma. Estamos onde precisamos estar. Eu sempre disse isso aqui, porque eu já ouvi isso e meu coração acalmou. Se estamos na religião A, ou B, ou C, é porque precisamos estar ali. Às vezes não estamos, ainda não aprendemos para estarmos aqui hoje. Então, às vezes nós precisamos de uma disciplina mais rígida, né? Precisamos de uma convivência mais rígida também. Então nós somos levados, direcionados. Não estamos em lugar nenhum por acaso ou por talvez nossa total vontade. Nós somos direcionados. Assim como nós chegamos aqui nessa doutrina maravilhosa. E lá na época, né, os judeus também se dividiam de acordo com as suas crenças, com o que acreditavam. E quando no texto falou aqui dos judeus e dos saduceus, olha que interessante, os saduceus. Os saduceus, né, era uma seita judia, né, que se formou por volta do ano de 248 antes até de Cristo. E assim foi chamada devido a Sadoc, né, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e nem nos maus anjos. Eles se baseavam no texto da antiga lei. Eram como podemos ver os materialistas, como hoje nós podemos ver os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Esta seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Então os saduceus e os fariseus eram um contrário ao outro. Olha que interessante, o que eles faziam com Jesus na época? Eles ficavam testando Jesus, porque Jesus não se vendia, Jesus não se corrompia, como os políticos que a gente vê até hoje, porque não vem de hoje, né? Lá dos primórdios do tempo, corrupções políticas, aí vão se dando-se suas denominações, não é verdade? Mas são interesses. Na verdade, são interesses, meus irmãos. Por isso que nós temos que trabalhar em nós valores e caráter. Porque esses a gente não compra, a gente trabalha dentro de nós. Chega alguém para te corromper ou te comprar, você, né, quando acredita no Pai Criador, nas leis de Jesus, a gente não se corrompe nem se vende. E chama caráter e valores. Agora imagina quem não tem caráter e valores se vende fácil, né? Como eu sempre falo, quer conhecer o verdadeiro caráter de um homem? Falo homem no sentido homem e mulher. Dê-lhe, exatamente, ouviu a frase, né? Dê-lhe poder para ver se ele vai ser corrompido. Se o poder vai subir, o poder é o quê? O status, o dinheiro, né? A posição. Vamos ver se ele se corrompe, né? Vamos ver como é que ele vai agir. Na justiça ou na injustiça? Na sua verdade ou na verdade para beneficiar o próximo? Fica aí a caráter do ser humano. E os fariseus? Tinham um papel ativo nas discussões religiosas. Eles possuíam apenas a aparência e a ostentação de virtude, mas naquela época exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém, os fariseus. E olha que interessante esse último parágrafo sobre os fariseus. Está aqui na introdução do Evangelho. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos.
Os saduceus já eram o contrário, não acreditavam nada disso. Jesus, que acima de tudo ensinava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia da lei o espírito, que vivifica a letra que mata, esforçou-se durante toda a sua missão em desmascarar essa hipocrisia e criou, consequentemente, inimigos enfurecidos entre eles. Razão pela qual se uniram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e crucificá-lo. Qual foi o maior responsável, então, para derrubar, né, para sacrificar Jesus? Os fariseus. Então, desde os primórdios do tempo, nós temos, né, infelizmente, a raça que se corrompe, a humanidade ainda, né, que está presa a esse materialismo da terra, né, ao egoísmo, ao orgulho. Vamos falar disso aqui agora. O que o Evangelho traz no item 5 para nós? Para todos. Caridade e humildade. Eis, portanto, o único caminho. Já fala que é o único caminho. Caridade e humildade para a salvação. O egoísmo e o orgulho, eis o caminho da perdição. E a gente já bem sabe que esses dois são o quê? As chagas, né, da humanidade. Este ensinamento está formulado em termos precisos nestas palavras. Amarás a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Jesus, para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, ainda acrescentou: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesse ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. Então aqui, meus irmãos, se nós amamos a Deus, nós temos que amar o nosso irmão. E se nós amamos o nosso irmão, automaticamente nós amamos a Deus. Olha como é bonito. Aí eu falo assim, né? A gente se pergunta, porque a gente ainda é muito imperfeito, ainda cheio de melindres, né? Ainda olha para o irmão com julgamento. Eu já olho meu irmão, já olho do pé à cabeça, né? Já dou uma filmada nele. Infelizmente, a nossa imperfeição ainda, né? Mas nós temos que ir nos moldando. Assim como o jarro de água suja, como é que a gente vai tornar aquela água limpa? Colocando água limpa dentro dele. À medida que a água limpa vai entrando, a água suja vai se derramando. E uma hora o que vai acontecer? A água vai ficar limpa. Assim somos nós. Tirando de dentro de nós as nossas mazelas, os nossos melindres. E como é que nós tiramos isso tudo? É nos conscientizando que nós somos imperfeitos, que ainda somos julgadores do próximo, ainda apontamos para o próximo, ainda achamos que somos melhor que o próximo. Não é verdade? Acha que eu estou aqui na frente achando que eu sou melhor que qualquer um? Pode ser que um dia eu senti isso, né, seu Augusto? Mas eu não me lembro. Eu lembro a primeira vez que eu sentei aqui. Eu gosto de lembrar disso, que foi no sábado. E o sábado para mim é especial. Eu sinto uma energia tão linda, claro que os outros dias também, mas o sábado para mim parece que é um dia que é o meu dia. E a dona Marlete veio aqui, pôs a cadeira aqui, senta aqui. Eu falei, não, mas é para semana que vem que eu não me preparei. Meus irmãos, a espiritualidade veio e falou comigo. Eu falei, opa! Porque o meu coração estava aberto. Mas claro que o meu coração tem
lugar que nós devemos cuidar. É igual com uma ferida. Quando a ferida está doendo, a gente não cuida dessa ferida, dela sarar, porque incomoda, né? Vai ela cicatrizar, vai ficar a marquinha, mas ela vai cicatrizar e não vai doer mais. Às vezes apenas uma leve dormência. Não é isso, Augusto? E assim como nós, quando nós vamos tratando este coração, quando nós vamos saindo daqui ou entrando ali para falar com a espiritualidade, nós vamos deixando de lado aquilo que ainda nos sufoca. Amar o nosso próximo é primeiro amar aqueles que estão na nossa caminhada. Eu já falei para vocês da minha questão, alguns aqui sabem da minha questão com a minha mãe. E hoje Deus me permite ir lá toda semana. E ontem eu dei um abraço nela. E mãe, eu estava com saudade, porque eu fiquei uns dias adoentada. Eu não pude ir lá. Mãe, eu estou com saudade. Eu não sei o que aconteceu lá no passado. Na realidade já me deram alguns insights. Mas eu quero esquecer o meu passado. Eu quero viver para frente. Porque o passado serviu como experiência, serviu como dor, vai servir como aprendizado. Mas é o daqui para frente que eu preciso despertar a minha consciência. É chegar naquele que está próximo a nós, que a gente tem um impasse. Vamos resolver? A princípio você não consegue resolver tete a tete. Não vai querer resolver, que é difícil. Põe seu joelho no chão. Se põe em oração da forma que você achar mais da sua conveniência. E ore para que os espíritos amigos nos auxiliem nessa reconciliação. Porque amar aos nossos irmãos é deixar tudo de lado, seguir, meus irmãos. Aqui até eu falo, aqui eu fiz uma outra palestra, até o papelzinho estava aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para falar para vocês. Lá em Mateus, 5, capítulo 5, 23 e 24, diz assim, ó. O sacrifício mais agradável a Deus é sacrificar o nosso próprio ressentimento, é perdoar o nosso próximo e corrigir as nossas injustiças. Aí Mateus ainda fala também, no 25 e 26, ele continua, reconciliar-se com seus adversários enquanto estiver no seu caminho. A morte não nos livra dos nossos inimigos. Então a morte, na realidade, vai até criar um obstáculo para esse reconciliamento, porque nós não vamos estar mais no mesmo nível de matéria. Então vamos reconciliar agora. E como ainda disse Jesus, antes de você fazer a sua oferenda aqui no altar, vai lá e se reconcilie com o seu inimigo. Porque como é que você vai me dar algo se o seu coração não está reconciliado, não está puro, não está cheio de amor? Não preciso disso, eu preciso que você primeiro, se liberte. Jesus disse isso para nós. Então o benefício maior do perdão, meus irmãos, é o que a pessoa é o da pessoa que oferece. É o maior beneficiário. Não é nem o que eu perdoei, eu liberando o meu perdão, o meu amor, eu trabalhando para que aquele impasse seja resolvido. Aí o meu espírito respira em paz. A minha vida segue mais tranquila para novos aprendizados. Porque se você não perdoa, você não ama, você fica ali de mãos atadas, com aquele ressentimento, que te corrói por dentro e não deixa você seguir. Porque você está amarrada. Porque só o amor nos liberta. E é esse amor que Jesus veio nos ensinar. É esta lei mais pura que Ele veio nos ensinar e ela vive entre nós. Então ame, perdoe e trabalhe. Então bonito que aqui nós falamos no capítulo 15. Lá no capítulo 11, só pra gente fechar, porque como diz a Flávia, o tempo é curto, né, Flavinha? Eu trouxe tanto material, mas olha bem. Lá no capítulo 11 diz assim, amar ao próximo como a si mesmo. E lá novamente, a primeira instrução desse capítulo é o maior mandamento. O maior mandamento está no capítulo 15 e no capítulo 11. No item 2 diz assim, fazeis aos homens tudo o que gostaria que eles vos fizessem, pois esta é a lei
e os profetas. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostareis que ele vos tratasse. Então, quando você trata o seu irmão bem, é se colocando no lugar dele. Eu gostaria de ser tratado dessa forma? Faz essa perguntinha. Hoje eu me faço isso direto. Eu gostaria de ser tratado da forma que eu estou tratando o senhor Augusto. Se eu gostaria, então estou tratando bem. Porque quem gosta de ser maltratado? Ninguém. Gente, isso é despertar. Eu fico emocionada, né? Até extrapola um pouco. Mas vamos lá. No livro dos Espíritos, só para a gente finalizando, que o tempo que é curto. No livro dos Espíritos, lá na questão 886, diz assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Aí os nossos espíritos superiores nos falam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Assim como Jesus nos ensinou. E na questão 887 ainda faz um resuminho aqui, tá? Mas eu vou só falar a resposta às perguntas. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Aí os espíritos superiores respondem: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Olha bem, se nós perdoamos, nós nos sentimos superiores assim, meus irmãos. Na realidade, fica o espírito em paz. Mas se a gente não perdoa, né? Aí a gente tem aquele sentimento de vingança, a gente se torna até mais baixo que eles. Então, tinha muita coisa para dizer, mas o tempo, né? O tempo é pouco. Aproveite o tempo em casa, leiam, estudem, porque a fé tem que ser raciocinada. Nós não podemos chegar em qualquer tempo e ouvir e só receber. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Não, eu posso questionar também, porque quem está aqui à frente ainda é uma imperfeita, ainda é um imperfeito. Nós podemos questionar. E à medida que nós vamos questionando, nós vamos expandindo a nossa consciência. Por isso que diz: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque nós não ficamos presos aos dogmas, aos rituais. Nós vamos ser desamarrados de correntes ainda da terra. Então, só uma mensagem para vocês. Vou pegar só um pouquinho do tempo aqui, viu? Então, segue-me. Olha bem. Obediência justa. Todos os sofrimentos dos homens, de modo geral, originam-se da pretensão de usurpar o divino poder. Orgulho, vaidade, insensatez, egoísmo, perversidade, rebeldia e opressão representavam apenas modalidades variadas dessa usurpação indébita. A guerra e o seu século pestilencial, a tirania e o instinto revolucionário, as paixões arrasadoras e os desastres espirituais que lhes são consequências constituem-se as obras. Na vastíssima paisagem de nossas existências, vemos sempre a misericórdia divina e a maldade humana, a bondade celestial e a desobediência das criaturas. Sempre o Pai generoso e os filhos imprevidentes, o Deus justo e as inteligências caídas e perversas. Doloroso quadro. Em tudo no planeta, a harmonia das leis do Senhor é a discórdia dos homens, a bênção providencial ao céu e a rebeldia terrestre. Por isso mesmo, a humanidade, como aranha gigantesca, encontra-se no milenário labirinto, encarcerada na teia criminosa de suas próprias ações. O coração do discípulo fiel do Evangelho, nos dias que passam, deve revestir-se com a vigorosa
couraça de fé viva, porquanto é chamado a trabalhar numa floresta escura, onde a maldade se tornou mais requintada e a sombra mais densa. E que guarde, sobretudo, a serenidade confiante do trabalhador, compreendendo a necessidade dos testemunhos e sacrifício para todos, porque para o aprendiz sincero deve resplandecer o ensinamento daquele que, tendo vindo ao mundo através de anúncios divinos, assinalados por uma estrela brilhante, temido pelas autoridades do seu tempo, que transformou pescadores em apóstolos, que curou leprosos e cegos e levantou paralíticos de nascença, não quis usurpar o direito divino e marchou um dia para o monte, a fim de testemunhar a obediência justa ao Senhor, supremo da vida, no alto de uma cruz, ante o desprezo e ironia de todos. Jesus abençoe cada coração, que abençoe os lares, que abençoe aqueles necessitados da cura. Mas se a enfermidade chegar, meus irmãos, tenho certeza que essa enfermidade é a nossa redenção. É através dessa enfermidade que vem a nossa cura, que vem a nossa libertação espiritual, porque a carne ela passa, mas o Espírito é eterno. Que Jesus os abençoe hoje, agora e para nós. Gratidão.